Só mesmo um bom orquidófilo sabe dizer para você o quão é gostoso você ter uma mesa farta de floração. Isso porque esses desafios de fungos, pragas, isso está aí o tempo inteiro, o ano todo. E nem sempre a solução que muitos acham que é aquela que nós devemos aplicar dentro do nosso espaço é aquela que vai servir de verdade, que vai tratar os problemas que você tem. Eu venho fazendo essa série relatando a vocês que a melhor prevenção que você pode ter contra ataques de praga e de fungo é fazer o seu espaço, né, tratando a causa. Então mostrei para vocês em vídeos passados, fazendo a aplicação aqui do cal no espaço, né, debaixo das minhas bancadas, para evitar lesmas, caramujos, ataques de formigas, né, e como consequência também diminuir a proliferação de fungos que são provenientes do solo, uma vez que o cal virgem aumenta, né, ele deixa ali alcalino aquele pedaço da terra onde você joga, fazendo com que desfavoreça o desenvolvimento, né, e a proliferação de fungos. Também já mostrei em diversos vídeos que quando você tem uma infestação de uma única planta, como você pode resolver isso simplesmente utilizando a tesoura, cortando a parte afetada da sua orquídea, para que você não precise fazer a utilização justamente dos fungicidas. O que muitos de vocês não sabem é que existe uma toxicidade muito grande nesses produtos que todo mundo quer normalizar, como se fosse tranquilo fazer a utilização, como se fosse a adubação para as suas orquídeas, e fungicida é algo muito sério. Ou você pode ter problemas com você mesmo, ou você pode causar problemas no seu ambiente ou até mesmo a ambientes vizinhos, né? Nós estamos falando de ambiente, meio ambiente, usando produtos tóxicos, isso não é legal. Então, sempre que você pensar nessa alternativa, coloca ela lá em último lugar e, se for necessário ser feito, ao invés de questionar que tipo de fungicida usamos, como se fosse um adubo, torna a dizer, porque não é, eu recomendo que você busque informações com profissionais. As pessoas se irritam, né? Por que não mostra? Por que não fala? Por que não... É que essas coisas não são simples assim, né? Eu gostaria que fosse, por isso eu tenho buscado todas essas alternativas, entregado para vocês aqui as alternativas, para que vocês não precisem entrar justamente com a solução do fungicida, que ele seja a última opção daquela que você vai ter quando você estiver tendo um ataque de pragas ou até mesmo de fungos nas suas orquídeas. Outra coisa que você precisa saber é que a maioria dos fungos que atacam as suas orquídeas, eles não são provenientes de fungos apenas espingados nas suas orquídeas do chão para o vaso. Essa é uma das condições. E o cal virgem utilizado aqui é uma das proteções que nós podemos ter, o que não significa que não teremos o problema, mas sim é uma prevenção. Agora saiba também que o segundo maior proveniente de ataques de fungos dentro do nosso orquidário, tirando essa condição proliferação, umidade, calor, é justamente as pragas. Normalmente as pessoas têm as suas plantas atacadas dentro do seu orquidário porque as pragas estão fazendo o machucado, abrindo a lesão na sua orquídea, o que favorece a entrada de fungos. Então, se você não sabia disso, fique sabendo que pragas são a segunda maior contaminadora de orquídeas que você pode ter quando se fala de fungos, porque são elas que estão ali abrindo feridas nas suas plantas, fazendo com que aquele fungo que estava ali venha se manifestar. Por isso, às vezes, o que você deve fazer é um controle de pragas e não propriamente dito de fungos, né? Às vezes as pessoas estão atrás de fungicida quando devia tratar mesmo era de inseticidas, insetos. Controle desses insetos que são sugadores das suas plantas, eles não vão só ajudar a sua planta a não ser contaminada, né? Eles também vão evitar que as suas plantas tenham aquelas folhas que fiquem mais feias por conta de feridas abertas que secam e causam aqueles escurecimentos que por muitas vezes você acha que é fungo, é simplesmente uma planta cicatrizando como uma casquinha de um machucado que a gente faz na nossa pele. Ela cicatriza e vira aquela casquinha escura. Assim também é com as orquídeas que são feridas por esses insetos. Embora tudo que eu tenha dito aqui seja para evitar a utilização do fungicida, quero dizer que é inevitável que em algum momento você tenha que fazer uso. Mas se você pensar em fazer uso, veja os cuidados que você tem que ter. Bom, pessoal, para aplicação, é o que a gente sempre fala, né? Vou colocar luvas agora. A gente termina protegendo a cabeça com esse macacão, né? Olha só, né? Aí a gente também coloca o óculos de proteção e a máscara, tá? O ideal, inclusive, no uso e utilização da máscara, é que a gente não pode ter barba, né? Seria o ideal. Vou fazer uma aplicação bem leve mesmo. E é dessa forma
que a gente faz a utilização de fungicidas, né, tóxicos no nosso orquidário. Primeira pessoa, né, primeiro cuidado que você tem que ter é a sua própria pessoa. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo a aplicação sem que vocês interfiram muito no ambiente. Nunca fazer um aerosol pulverizando sobre o ambiente, sempre diretamente na planta. Essas roupas que vocês me viram utilizando é justamente para que a gente se proteja, né, desse aerosol, e as aplicações elas são muito bem aplicadas diretamente sobre o vaso, não é aquela coisa que você joga pelo ar para aquilo se espalhar. Então nós temos que ter um controle do que estamos fazendo dentro do nosso orquidário para nossa segurança. O que mais fazem ação nas nossas plantas são os fungicidas de uso sistêmico. Existem aqueles que são de contato e o de uso sistêmico. Esse que eu faço a aplicação aqui, ele é de uso sistêmico. Qual que seria a diferença do sistêmico para o contato? O contato é aquele fungicida que ele só vai agir na planta naquilo que você aplicar, onde você realizar essa aplicação, só externamente. Ele só vai fazer a correção externa da planta. O de uso sistêmico, às vezes ele também pode ser sistêmico e contato, aí nesse caso ele teria as duas ações. O de contato externo, quando você aplica diretamente sobre o que você está vendo lesionado na planta, assim também como as raízes vão fazer a absorção para dentro da seiva da planta, levando isso até a folha dela. Ou seja, normalmente os fungos que atacam as nossas orquídeas atacam de dentro para fora. Por isso que muitos fungicidas são de contato, não têm condições de resolver alguns problemas na planta, porque eles resolvem de fora para dentro. E de fora para dentro, ela pega aquela parte externa, quando começa a cavidade de dentro para a planta, ali já parou a ação desse de contato. Quando é o uso sistêmico, é de dentro para fora. Daí a ação é muito maior, porque inclusive os fungos que atacam as orquídeas costumam atacar de dentro para fora. As aplicações elas são feitas com essa máscara que vocês me viram fazer a utilização. Existe todo um cuidado no ambiente, eu possuo animais que estão por aqui, então tudo isso é muito controlado. É por isso que eu sempre indico que você, se for fazer uso, e em alguns casos ele realmente é necessário, né? Principalmente quando há uma infestação em vários pontos do seu orquidário, o que significa que isso já está se manifestando dentro do seu orquidário. Então a minha recomendação nesse caso é que sim, você faça a utilização de fungicida em todas as tuas plantas, para que até mesmo plantas que estão saudáveis não venham a se contaminar com esse fungo que está se espalhando dentro do seu orquidário. Mas para não precisar sempre ficar dependendo do fungicida e a cada tempo que passa usar um fungicida ainda mais forte por consequência dos fungos se tornarem resistentes ao que você está usando, a minha recomendação fica na prevenção. E a prevenção não é estar atacando ali o tempo todo o fungicida na sua planta. A prevenção é a utilização do cal, como vocês me viram fazer, é ter um espaço dentro do seu orquidário onde esteja ventando, né? Ventilação passe por ali, que tenha condições de ventilar, os espaçamentos entre os seus vasos, o controle de pragas, que na grande maioria das vezes, depois do solo, é o segundo maior contaminador de fungos nas nossas plantas. Então, se você tem um controle de pragas e essa alta contaminação de solo, se você consegue ir equilibrando isso, você tem um controle. Isso vai distanciando você dos problemas, e quando eles acontecem, normalmente são pontuais, numa planta só ou em duas plantas, e aí você consegue fazer isso de modo paliativo, utilizando, por exemplo, uma tesoura bem esterilizada para fazer o corte e retirar a parte danosa sem sequer fazer a utilização de fungicida. E cuidado mesmo com a questão da praga, porque outra coisa que acontece dentro de orquidário é a contaminação por questão de vírus. Coisa essa que muita pouca gente fala e que você talvez não saiba, e tenha centenas de orquídeas
contaminadas com vírus na sua coleção. É algo que eu vou trazer mais específico para conversar, pouca gente fala sobre esse tema, mas cada dia que passa vejo mais orquidários com plantas contaminadas. E não que isso seja algo que orquidófilos excelentes estão livres porque cuidam. É um problema silencioso que é constantemente atacando as nossas orquídeas dentro do nosso orquidário, seja por compra de plantas que já vêm contaminadas ou até mesmo por contaminações que se provêm de dentro do nosso próprio espaço. Isso tudo por novamente não compreender certas situações, como a asepsia dos materiais cortantes que nós vamos fazer, né? A higienização desses materiais, as esterilizações. Antigamente você usava tesoura para fazer corte dessas plantas, o cara começava cortando orquídea de manhã e ia terminar no final da tarde sem sequer passar uma vez no álcool ou no fogo. E esse é um problema muito silencioso. A planta fica bem dentro do seu orquidário e quando você tem, por exemplo, uma infestação de cochonilha, de tentecores, é nesse momento que uma planta que está contaminada com vírus ali recebe, né, esse inseto, o inseto faz a sucção da seiva dessa planta e vai beijar lá uma outra plantinha e quando ela faz o contato com aquela outra planta, ela vai passando o vírus para todo o seu orquidário. É um assunto que eu vou tratar no próximo vídeo com muito mais veemência, porque tem inclusive um artigo que o Alec, lá do orquidário do AWZ, me permitiu fazer a utilização para que eu pudesse compartilhar esse material com vocês, um artigo que ele montou e que será tema do próximo vídeo, que fará junção a esses ataques que nós temos de pragas, fungos, de vírus, que também deve ser a sua preocupação. Bom, aqui na telinha tem mais vídeos para vocês continuar aprendendo, nós temos um encontro no próximo vídeo, um super beijo e até lá.